Olá, meu nome é Tamilin e eu trabalho na área de desenvolvimento de negócios aqui na Imagem. Eu atendo exclusivamente os clientes de varejo e financeiras. Geralmente é comigo que os clientes têm seu primeiro contato e também eu vou estar aqui no chat ajudando vocês em qualquer dúvida que vocês tenham. Como vocês certamente já puderam notar, o sistema ArcGIS é um grande aliado de empresas de diversos segmentos. Seguradoras e resseguradoras fazem parte das empresas que têm descoberto as vantagens da utilização da inteligência geográfica, sendo a análise de riscos um dos usos mais interessantes para esse segmento. Conseguimos, dentro do sistema ArcGIS, trazer informações ricas como ocorrências de sinistros e furtos, locais afetados por deslizamentos de terra e enchentes, proximidades a infraestruturas de segurança pública, densidade demográfica, entre outros. Cada uma dessas variáveis é analisada de forma a compor um score, que se mostra um diferencial na hora de qualificar o risco e gerar uma precificação de forma mais precisa. Através de mapas e dashboards, a consulta a esses resultados é muito mais rápida, intuitiva e eficaz. Hoje trouxemos para vocês mais um case de sucesso, o IRB, líder em resseguros da América Latina. Atualmente eles ocupam a posição de liderança na América Latina em um mercado altamente competitivo e submetido ao mais elevado nível de governança corporativa. Essa parceria entre o IRB e a Imagem começou em 2017 e o William, especialista da área de modelagem de catástrofes, vai mostrar um pouco mais pra gente o potencial do sistema ArcGIS e todo o trabalho que eles têm desenvolvido. Seja bem-vindo, William! Olá, tudo bem? Meu nome é William Lacerda e eu faço parte do time de modelagem de riscos catastróficos do IRB Brasil Resseguros. E hoje eu vou apresentar para vocês o Cat Hazard, que é uma solução construída utilizando as ferramentas do ArcGIS que nos possibilitou o melhor monitoramento dos riscos aceitos pelo IRB, contribuindo assim para a construção das nossas análises, além de trazer maior agilidade na resposta sobre impactos de eventos que possam ser ofensivos à nossa carteira de negócios. Antes de iniciarmos a apresentação, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a nossa empresa. O IRB Brasil Resseguros é o maior ressegurador brasileiro, contando com solidez financeira e ampla experiência adquirida através de seus 82 anos de história. Durante toda a sua existência, o IRB teve papel fundamental para o desenvolvimento do mercado segurador e da sociedade brasileira, seja através do oferecimento de capacidade para as seguradoras, ou através da construção e desenvolvimento de soluções para os nossos clientes. Acreditamos também que, com a transformação digital, o fomento ao conhecimento técnico entre os nossos parceiros e clientes, além do desenvolvimento de soluções inovadoras que viabilizem uma melhor análise e precificação dos riscos, são fatores fundamentais para o desenvolvimento dos nossos negócios. Bom, indo para o próximo slide aqui, após essa breve introdução, eu trago nesse slide as demandas que nós, do time de modelagem de riscos catastróficos, possuímos mapeadas, seja através do feedback recorrente dos nossos subscritores e das necessidades identificadas também pelo nosso time quando da construção das nossas próprias análises, tá? A primeira questão aqui é a visualização do nosso portfólio de negócios em mapas. Apesar de já possuirmos uma ferramenta que exibia os dados nesse formato, enfrentávamos algumas limitações, e estas não nos permitiam a flexibilidade que conseguimos utilizando o ArcGIS. Como vocês poderão ver, eu vou demonstrar aqui no decorrer dessa apresentação, tá? Outra demanda bastante comum que tínhamos era a necessidade de verificar a concentração de negócios em uma determinada região-chave. Esse tipo de análise pode nos ajudar durante o processo de aceitação de um negócio ou durante a ocorrência de um evento que possua algum potencial de impacto na nossa carteira. O terceiro ponto que eu trago aqui está relacionado ao processo de subscrição e aceitação de riscos, como também ao processo de controle das nossas posições. Basicamente, o que esse item traz é a necessidade de possuirmos informações sobre determinadas áreas, mais ou menos propensas à ocorrência de eventos naturais extremos, e aqui a gente usa o nome hazard, como chuvas intensas ou vendavais, e assim a gente possa ter um controle mais abrangente das nossas exposições. A quarta demanda que eu trago aqui ela é relacionada a alertas sobre eventos com potencial ofensivo aos riscos aceitos e é de grande valor para o negócio, possibilitando nos anteciparmos a possíveis aumentos na demanda por pedido de indenização por parte das seguradoras. A quinta demanda que eu exibo aqui, ela diz respeito à visualização dos sinistros de maneira espacial e acreditamos que com esse tipo de visualização ele pode nos ajudar na identificação de alguns padrões
tá? Na ocorrência desses eventos, nos possibilitando criar algumas regras de negócio no futuro para aceitação de determinados negócios. Bom, então os desafios estavam colocados e nós precisávamos dar o pontapé inicial para começarmos a idealização de uma solução que cobrisse os gaps que havíamos identificado. Para isso, nós contamos com um projeto super inovador do IRB. E aqui eu vou abrir um pequeno parêntese para falar um pouco sobre esse programa, pois ele foi muito importante na construção desse projeto. O InsurTech Innovation Program é o primeiro programa de inovação aberta com foco exclusivo no mercado segurador e ressegurador brasileiro, criado com a estratégia de inovação aberta. O programa conta com um tripé promissor, que congrega os conhecimentos de estudantes universitários de diversos cursos e regiões, as habilidades acadêmicas e científicas de uma das maiores universidades do país, a PUC-Rio, a especialidade de um grande grupo segurador com atuação no Brasil, a MAG Seguros, além do conhecimento histórico do IRB Brasil. Ao todo, mais de 1.350 estudantes já se inscreveram para participar do programa e mais de 70 iniciativas foram desenvolvidas desde o seu início. Então, foi nesse ambiente que nós, do time de modelagem de riscos catastróficos, começamos a idealização do portal Cat Hazard, com o objetivo de criar um geoportal que viabilizasse uma análise mais assertiva e tempestiva de eventos naturais extremos para aceitação e controle das exposições dos nossos negócios. Após a idealização do portal, no ambiente do InsurTech, duas equipes participaram ativamente do desenvolvimento desse projeto. A primeira delas, a gerência de modelagem de riscos catastróficos, da qual eu faço parte, e que é responsável pela análise e controle de todos os negócios subscritos pelo IRB com exposição catastrófica. Temos como principais norteadores o foco nas necessidades dos nossos clientes internos e externos e a busca incessante de soluções inovadoras que possam melhorar nossa eficiência e agregar valor aos nossos clientes. Aliado ao nosso time, contamos com a equipe de Advanced Analytics de TI, um time focado no negócio e na estratégia da companhia, responsável por buscar e desenvolver as melhores soluções baseadas em dados e novas tecnologias. Este time possui profissionais extremamente capacitados e tecnologia de ponta, que nesse caso foram utilizados para o desenvolvimento da melhor solução para a companhia. Sendo assim, o trabalho em conjunto desses dois times possibilitou o desenvolvimento de uma solução robusta e inovadora que apoia na gestão e aceitação de risco. Além disso, por se tratar de um projeto com um grande volume de demandas, optamos por fasear as entregas de forma que conseguíssemos agregar valor de forma rápida, já nesse primeiro momento, para em seguida evoluirmos com as soluções de novas funcionalidades, tá? Agregar soluções de novas funcionalidades. Começando a falar efetivamente da solução, o portal Cat Hazard, nesse slide vocês podem ver como a solução funciona no seu back-end. Esse fluxo exibe como se dá o processo de atualização das informações do portal. E vale ressaltar aqui que ficamos muito orgulhosos com os resultados obtidos aqui. O nosso time de Advanced Analytics possibilitou a entrada de informações seja feita automaticamente através da execução de 2 workflows compostos por algoritmos. Isso tudo mediante o preenchimento de alguns poucos parâmetros que identificam as informações a serem carregadas. Esse primeiro workflow à esquerda, ele faz a busca das informações no nosso ambiente de negócio, que é a RMS. Para quem não conhece, a RMS é uma empresa líder no mercado de modelos para avaliação de riscos catastróficos e é nesse sistema que efetuamos todas as análises relativas às coberturas catastróficas dos nossos negócios. Ao final desse primeiro workflow, temos os dados selecionados armazenados em um geodatabase em SQL Server, que passa a ser a principal fonte de informação do Cat Hazard. Já esse segundo workflow que executamos faz a criação de todos os objetos que serão visualizados no portal Cat Hazard. E para sua criação utilizamos a biblioteca Python do ArcGIS, e que nos trouxe uma enorme flexibilidade aqui para criarmos esse processo. Ao final da execução desses 2 workflows, o portal Cat Hazard já exibe as informações que selecionamos lá no início do primeiro workflow e isso tudo acontece sem a necessidade da configuração ou edição de objetos dentro do portal, o que trouxe para nós uma enorme ganho de eficiência e tornou o processo de atualização de carregamento da informação simples e rápido, possibilitando até mesmo os usuários que não possuíam experiência ou familiaridade com a ferramenta de o fazê-lo. Caso fôssemos atualizar esses dados 2 vezes ao mês, perderíamos ao menos 2 dias nessas atualizações. E com esses workflows, que foram possíveis através da flexibilidade que o ArcGIS trouxe para a gente, a sua atualização é feita em minutos.
Nesse slide, exibimos as informações e características pertinentes aos nossos negócios disponíveis no Cat Hazard já nesta primeira versão. Também exibimos nesse slide as ferramentas que disponibilizamos aos usuários para produzirmos suas análises. Os usuários da plataforma contam com informações relacionadas aos registros internos dos negócios no IRB, por exemplo, o offer code, a gerência responsável, o subscritor responsável, como também a dados relativos às características específicas desse negócio, como o seu tipo de construção e seu valor de importância assegurada. Além disso, como disse anteriormente, disponibilizamos algumas ferramentas que são úteis para a navegação e criação de algumas análises, como, por exemplo, o filtro e a alteração de basemap. Eu vou passar um pouquinho melhor por essas ferramentas quando estiver demonstrando a aplicação. Agora que já exibimos toda a jornada, desde a ideação, estruturação do projeto, até como desenvolvemos a solução, eu vou mostrar na prática o funcionamento do nosso portal. Então, essa é a tela inicial do Cat Hazard, né? Essa é a tela inicial do portal. A gente deu uma importância aqui ao mapa nessa tela, então a gente deixou ele com uma grande evidência aqui e criou algumas métricas, né, alguns objetos aqui para fazer a totalização de alguns indicadores que são relevantes para a gente. Todos esses objetos a gente criou com o auxílio do Web App Builder para fazer a sua criação, tá? Então aqui tem gráficos, contadores, sumarizadores, todos eles criados através do Web App Builder. Então aqui, se eu der um zoom aqui, todos esses gráficos acabam sendo responsivos aqui a essa região que eu estou analisando, e isso é super legal porque torna a navegação dinâmica, tá? Então, indo aqui um pouco para os indicadores, eu tenho nesse primeiro aqui a quantidade de locais que eu tenho aqui nessa localidade do mapa, que eu estou em evidência. O segundo item aqui exibe o total de importância assegurada desses negócios nessa região, tá? E eu separo aqui, a gente tem outras abinhas que separam para a gente esse valor em prédio, conteúdo e lucro cessante, tá? Que são as coberturas aqui dos negócios. No gráfico de baixo eu trago informações super interessantes em relação ao tipo de ocupação desses negócios. Aqui eu exibo as 5 maiores nessa região. Isso responde para a gente algumas questões do tipo, nessa região eu tenho a presença de petroquímicas, de hidrelétricas, de prédios comerciais, então esse gráfico traz essa informação para a gente, né? E ele é responsivo aqui. Eu tenho o tipo de construção também, estou falando de metal, concreto, né? Eu tenho o ano de construção e eu também tenho o número de andares aqui, nesse primeiro bloco de informação, tá? Aqui no gráfico aqui de baixo, nós disponibilizamos informação em relação aos nossos clientes, tá? Os dados estão descaracterizados aqui, mas aqui exibe o nome dos clientes, tá? Então aqui são os 5 maiores clientes em número de locais ressegurados aqui. Então esse gráfico exibe essa informação aqui. O gráfico do lado exibe essa mesma informação, só que em relação ao total de importância assegurada, tá? Então aqui são os 5 maiores clientes em relação à importância assegurada. Eu tenho outros gráficos aqui em relação aos locais efetivos. Passando aqui direto para o nosso próximo gráfico, aqui eu tenho os top 5 países, né? Os 5 maiores países nessa localidade, né? Então se eu der um zoom aqui, esse mix, né, acaba se alterando um pouco. Esse último gráfico aqui, ele traz informações super importantes para a gente e relevantes, né, em relação à concentração dos subscritores em determinada área, tá? Então traz uma resposta rápida para a gente a quem são os subscritores que estão mais presentes ali naquela área, que tem mais negócios subscritos ali naquela região, tá? Esse zoom aqui exibe isso para a gente. Então aqui em outra região a gente vê um mix de subscritores aqui diferentes, tá? Bom, então entrando agora nas ferramentas aqui que a gente deixou no mapa e como a gente organizou o mapa, nós disponibilizamos 2 camadas, tá? Uma camada mais para uma visualização mais macro da nossa exposição. Então a gente chama isso de heatmap e a gente exibe aqui nas regiões mais escuras, são as regiões onde a gente tem mais exposição. E essa camada ela dá lugar aqui à camada de pontos efetivos. E aí a gente tem exatamente as localidades que formam aqui a nossa exposição, tá? Então se eu clicar aqui em algum ponto desse, eu vou ter diversas informações a respeito desse local. Então aqui eu tenho, por exemplo, as informações descritivas desses locais, início e fim de vigência, as coberturas, né?
Eu tenho aqui, por exemplo, o número de locais que compõem esse meu negócio, então nesse caso 4.394 locais compõem esse negócio. Eu tenho aqui as informações em relação à importância segurada, então, por exemplo, aqui a gente está falando de um local que tem importância segurada de 1.500.000 aproximadamente, né? E a gente também tem essa informação separada entre prédio e conteúdo aqui, tá? Também tem essa informação. Eu também tenho uma informação relevante, né, em relação à ocupação desse negócio. Aí eu vou subir um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Aqui então, ó, eu exibo, por exemplo, que esse local é uma informação que a gente tem na nossa base, né? Trata-se aqui de uma hidrelétrica, tá? Então tem diversas informações úteis aqui. Entrando aqui na primeira ferramenta aqui que a gente disponibilizou, nesse primeiro ícone aqui à esquerda, a gente disponibilizou uma ferramenta de seleção de layer, tá? Então aqui você consegue selecionar as layers de interesse. Nesse primeiro momento a gente tem as layers de exposição e tem a legenda delas, mas no futuro a gente vai agregar algumas informações aqui também. Então, essa aqui, por exemplo, você vê a legenda aqui da camada hexagonal, né, que a gente criou. Uma outra ferramenta bem simples, mas que tem grande valor aqui para os subscritores, né, no momento da análise de algum negócio e até para nós mesmos do time de modelagem de riscos catastróficos, é a ferramenta de medição de distâncias, tá? Essa ferramenta, ela traz para a gente de forma simples a distância de até um ponto de interesse. Então, nesse local aqui, se eu quiser saber até a distância do litoral, a gente está falando aqui de em torno de 10 quilômetros, tá? Então, uma ferramenta simples, mas que super útil aqui para algumas situações. Uma outra ferramenta que responde uma questão também interessante para a gente é a ferramenta de alteração de basemap. Então, se por acaso a gente quer saber se uma localidade está numa cidade ou se está num perímetro mais rural, a gente tem a possibilidade, através de alterando aqui o nosso basemap e verificando. Então aqui, por exemplo, a gente está numa área mais residencial, comercial, né? Esse local aqui, a gente tem aqui as informações sobre ele, mas se a gente for um pouquinho aqui para uma área um pouco diferente, a gente consegue dar zoom aqui, deixa eu procurar um risco aqui, ó, dando um zoom nesse aqui. Aqui você já vê que já trata-se de uma planta industrial, né, ou alguma fábrica nesse local aqui. Então é uma ferramenta super legal também, essa possibilidade de alterar os basemaps, tá? Voltando aqui para o basemap anterior, eu tenho uma outra ferramenta aqui super interessante na avaliação de impactos de eventos sobre a nossa carteira, tá? Então essa é a ferramenta de seleção. Essa ferramenta possibilita que a gente selecione alguma área de interesse, seja através de um círculo, como eu vou fazer aqui no primeiro momento, e a gente consegue saber ali quantos locais eu tenho exposto, qual o valor da importância segurada, qual o tipo de ocupação desses locais, diversas informações. Os gráficos acabam respondendo aqui a essa seleção, tá? Eu tenho a possibilidade também de fazer uma seleção num formato mais irregular, tá? Para isso eu seleciono aqui, selecionar por laço, e aí eu faço aqui esse tipo de seleção, por exemplo, nesse litoral aqui, e aí eu consigo saber quantos locais eu tenho aqui e qual o valor da importância segurada. Essa foi mais uma ferramenta que a gente disponibilizou aqui no portal, tá? Uma outra ferramenta super interessante também é a ferramenta de filtros, e ela nos ajuda a responder diversas perguntas, tá? Sobre a exposição. Então, por exemplo, se eu sou um subscritor, né, estou interessado em saber quantos locais eu tenho em determinada área, basta eu usar aqui a ferramenta de filtro, selecionar aqui essa lista suspensa e selecionar aqui. Vamos ver se o 14 tem alguma coisa aqui. Não, o 14 não atua aqui muito nessa área, mas a gente pode selecionar o 5 aqui. Bom, a gente achou aqui, identificou 7 locais aqui que foram subscritos por esse subscritor, tá? Isso é bem legal. Eu tenho uma outra possibilidade aqui, né? A gente deixou alguns filtros já parametrizados, mas a gente também deixou a possibilidade de você parametrizar o seu próprio filtro com as informações que estão disponíveis na base de dados, tá? Então aqui, por exemplo, se eu quiser filtrar aqui por occupancy, né, por tipo de ocupação, eu venho aqui e consigo selecionar aqui, por exemplo, hidrelétricas que eu queira procurar aqui, tá? Então eu seleciono as hidrelétricas e aqui eu exibo todas as hidrelétricas que eu tenho aqui no meu portfólio de negócios. Se eu quiser olhar as minas, também consigo fazer isso através desse filtro simples aqui.
Então o filtro ele ajuda a gente e traz uma flexibilidade enorme para a gente efetuar algumas análises e entender melhor a nossa exposição em determinadas regiões, tá? Bom, era essa as informações e ferramentas que a gente disponibilizou já nessa primeira versão do Cat Hazard, e o nosso objetivo aqui agora é agregar mais informações para que nos ajude aqui nas nossas análises do dia a dia, tá? Retornando aqui para a nossa apresentação e entrando já na parte final, gostaria de compartilhar com vocês aqui um caso de uso desta nova ferramenta que desenvolvemos no IRB. Esse exemplo é relativo ao ciclone Bomba, que atingiu grande parte do Brasil na região sul no primeiro semestre de 2020 e foi amplamente noticiado na mídia tradicional. E aqui vocês podem ver uma reportagem, né? Através da ferramenta, nós conseguiríamos navegar até uma área afetada e podemos observar quantos clientes estariam expostos a esse evento, conforme exibido nesse slide. Obviamente aqui a gente pegou uma grande área, mas se eu quisesse localizar aqui a minha análise para uma determinada área específica, eu conseguiria fazer isso, tá? Isso possibilita uma análise preditiva sobre o impacto desse evento em nossa carteira, além de viabilizar uma abordagem proativa com esses clientes, tá? Esse tipo de abordagem ele tem um potencial enorme para fidelização e adiciona grande valor ao relacionamento com os clientes. Chegando ao final da nossa apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês os próximos passos desse projeto. Como comentado no início da apresentação, o IRB Brasil Resseguros tem como compromisso o oferecimento de soluções inovadoras relacionadas à gestão e precificação de riscos. Dessa forma, acreditamos que a disponibilização do portal Cat Hazard para os nossos clientes reforça o nosso compromisso nessa direção, tá? Também entendemos que adicionando novas camadas de informação, sejam elas climáticas ou que propiciem aos subscritores uma tomada de decisão mais assertiva, são importantes para o desenvolvimento do portal. O geoposicionamento de sinistro, como falei durante a apresentação, pode nos trazer diversos insights relevantes quanto ao comportamento desses eventos. E por último, temos também o objetivo de construir um algoritmo que possa nos trazer informações em tempo real sobre a ocorrência de eventos ao redor do mundo, capturados através de fontes não estruturadas de informação. E aqui eu estou falando de mídias sociais e internet em geral, tá? Entendemos que esse é um item super desafiador nesta jornada de evolução da ferramenta, mas os desafios nos movimentam e acreditamos que poderemos extrair grandes insights desse imenso volume de informação disponível, tanto nas mídias sociais como na internet. Com isso, encerramos a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a Imagem pelo convite e deixo as minhas informações para que possam entrar em contato e discutirmos um pouquinho mais sobre o portal Cat Hazard. Obrigado e bom evento a todos!